90% dos jogadores de xadrez caem nessa armadilha. Aqui Cortez Chess no tabuleiro. E eu quero mostrar essa armadilha que é muito top. Você vai ficar tentado a jogar nos seus jogos, tá? E se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente o que você achou dela no final do vídeo e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá para a armadilha? Ela é jogada numa das aberturas mais jogadas, né? Que é E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Sim, a famosa abertura italiana, né? E normalmente o jogador de preta joga bispo C5, que é a defesa de oco piano, e você faz D3, de oco pianíssimo. E aí as pretas fazem cavalo F6, fazemos cavalo C3 e fica a abertura dos 4 cavalos, né, na italiana. Normalmente as pretas fazem o roque e a gente vai fazer bispo G5. Qual é a ideia? Pressionar esse cavalo que está na mesma diagonal da dama. Tudo aqui muito jogável, né? Aqui o lance mais jogado das pretas é H6. E é em cima desse lance que nós vamos fazer a nossa armadilha, tá? Porque as pretas voltarem para o bispo aqui, elas vão perder um tempo, né? Já desenvolver o bispo para cá, voltar para cá, é realmente perda de tempo. Então, 59% da base de dados do Lichess, partidas de mestres, grandes mestres, jogadores fortes, jogam H6 aqui. E aqui que vai começar a nossa armadilha, tá? Nós não vamos recuar o bispo para H4, nós não vamos tomar o cavalo, trocando aqui, depois a dama vem para cá, não, nada disso. Nós vamos jogar o lance H4, isso mesmo. O jogador de pretas vai ficar tentado a pegar o nosso bispo, uma peça grátis, em troca de um peão, né? E com isso a gente ganha o controle desta coluna. Só que as pretas têm vários modos de defesa, né? Então é nisso que elas vão se colocar no jogo. Então o que acontece? A gente pode aguardar a tomada do bispo e retomamos. E é o que a gente queria, abrir essa coluna H. O que pode acontecer agora? Cavalo H7, né? Tirando o cavalo do ataque do peão. Só que é o seguinte, aqui o melhor lance é realmente avançar o peão para G6. Por quê? Esse peão aqui, ó, F7, está cravado. Então ele não pode tomar. Só que as pretas também têm uma saída. Elas vão tirar o cavalo daqui de novo e escapam, né, do problema todo, né? Elas atacam o cavalo, estão defendidas pela dama. E nós vamos jogar agora o lance inesperado aqui também. Cavalo D4. Olha que interessante, né? Sacrificando o cavalo. Mas as pretas não podem tomar esse cavalo agora. Porque nós vamos entrar com a dama aqui e é mate, né? Vamos supor que elas joguem errado. Joguem aqui, sei lá, bispo toma cavalo. Você vem pra cá, né? E agora? Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito de escapar. Não tem como mais se defender, né? Tirar essa torre pra cá, não vai adiantar nada. Ó, mate, né? Então, as pretas não vão tomar o seu cavalo aqui, com certeza. Nessa hora, se ao invés de tomarem aqui o cavalo em D4, as pretas jogarem cavalo E7, protegendo esse peão, né? Atacando esse peão, né? Aí, nós podemos jogar novamente dama H5, que é a ideia do mate, né? Cavalo toma. Agora, as pretas têm 2 cavalos protegendo. Um protegendo essa casa, outro protegendo essa casa aqui. E a gente pode jogar cavalo F3, tentando tirar uma dessas proteções, né? Se ele tomar aqui, a gente toma aqui. E aí é mate do mesmo jeito, né? Bom, a gente já analisou uma das saídas do cavalo, que é ir para H7, né? Vamos analisar agora cavalo E8, tá?
E também tem essa aqui que eu vou analisar na próxima. Então vamos para cavalo E8, uma jogada interessante. E aí a gente pode jogar cavalo toma E5, dama toma o peão. Aqui as brancas têm uma grande vantagem, de novo, porque a gente pode tomar aqui, ó, com cheque. As pretas vão ter que fazer esse lance, tomar o bispo com a torre. E nós vamos lá. Sacrificando a torre aqui. O rei é obrigado a tomar. E nós damos aqui um duplo. Um garfo no rei e na dama. Olha que interessante essa jogada, não? E vamos ganhar o jogo da mesma forma. Estamos com quase 6 pontos de vantagem. O rei não pode mais fazer nada aqui, está totalmente desprotegido, né? E nós temos essa coluna aberta aqui para atacar. E as brancas vão ganhar com facilidade, né? Nessa posição pode acontecer também das pretas não tomarem o peão, mas jogarem G6, né? Fechando aqui, não deixando a dama vir para cá, né? E a gente pode responder com dama G4. Estamos com vantagem também, tá? Porque a nossa dama está entrando aqui e vai dar mate lá novamente, tá? Não tem jeito também de segurar aqui. Tanto que até aqui a máquina, a engine mostra que o melhor lance já é tentar aqui sacrificar, né? Para fazer alguma coisa interessante aqui. Lá, mas não tem jeito. Para tentar cobrir com o cavalo aqui, para fechar. Aí a gente vem para cá. O cavalo tenta fechar aqui, né? Mas nós podemos abrir. E ó, o peão está cravado. Ele não consegue fazer mais nada. Mesmo jogando esses lances de máquina aqui. Olha, não tem jeito. As brancas estão com uma grande vantagem. Tá? E a dama entrando com torre e dama aqui para dar mate. Tá complicada a situação das pretas, tá? Uma outra coisa que pode ser feita aqui pelas pretas é bispo toma F2 aqui, já no desespero, né? Porque a gente pode tomar de rei, dama vem aqui, bispo, torre, cavalo, rei toma, e aí temos uma pequena vantagem. Aqui é a única variante que as pretas até conseguem ficar com uma posição razoável, né? E vem aqui e tal, cutuca a dama sai, né? E aí a situação começa, podemos atacar aqui e tal, ó, estamos ameaçando, não dá para dar duplo aqui, porque tem um cavalo protegendo, né? Então a situação aqui está com uma pequena vantagem das brancas, tá? Mas é uma situação complicada para as pretas se defenderem. Tá? Nós já analisamos aqui em H7, E8, agora vamos ver se o cavalo vindo aqui em G4, o que pode acontecer? Olha aqui, é uma jogada interessante, contra-ataque, né? As pretas parecem que estão em vantagem, pode tentar fazer um duplo aqui na dama e na torre, com o cavalo que está protegido pelo bispo, né? Vamos ver o que pode acontecer. A gente continua nosso plano de avançar, porque esse peão está cravado. Cavalo F2, querendo dar o duplo, o garfo. Cavalo E5, ó, deixamos a dama lá caindo, não tem problema. Aqui é o seguinte, se o cavalo tomar a dama, nós vamos direto para lá, ó. Peão toma, torre é obrigada a dar, né? Cheque aqui, e vai para F8, torre H8, rei E7, cavalo vem, olha aqui, olha o mate chegando, e cavalo C4, cheque mate, olha aqui, muito legal, né? Realmente essa armadilha funciona muito bem. Então,
Nessa posição, o ideal é não tomar a dama, nem torre, né? O ideal é jogar cavalo, toma E5, que é muito difícil de acontecer, das pretas verem esse lance, né? Elas vão tentar tomar a dama e a torre aqui, né? A dama, né, principalmente, né? Aí você vem com dama H5, tá? E é imparável, né? Mesmo que você venha, eles tomem o seu peão aqui, você vem aqui, é mate, né? Não tem jeito não, é mate. Tá? Então essa armadilha é realmente muito fatal para as pretas, elas têm que saber jogar direitinho. E como eu mostrei para vocês, só tem uma variante que elas conseguem uma posição razoável. As outras posições, essa armadilha funciona muito bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem tentados a jogar esse lance aqui, que é realmente a chave da armadilha, né? Que é o H4. As pretas vão tomar seu bispo e você vai ser feliz, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E até o próximo. Valeu!